Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui, Matheus Almeida. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de entrevista com jovens cientistas brasileiros. Hoje nós vamos entrevistar nossa querida colega Isabela. A Isabela, ela é formada em Química pela Universidade Federal de Viçosa. Ela é mestre e atualmente ela é doutoranda em Ciências e Técnicas Nucleares pelo Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG. Ela atualmente trabalha com pesquisa de combustíveis nucleares tolerantes a acidentes no Departamento de Engenharia Nuclear. Também ela está à frente do projeto de extensão Profissão Nuclear, focado em divulgação científica, e também compõe o comitê executivo do coletivo Women in Nuclear Brazil, organização que luta avidamente pela equidade de gênero na área nuclear e na academia como um todo. Isabela, é um prazer enorme ter você aqui hoje. Muito obrigado pela sua disposição. Nada. Bom, a gente hoje começa a conversar com a Isabela perguntando a respeito um pouco sobre ela, não é? E o porquê também dela ter escolhido o curso de Química, uma vez que ela é química. Então, quer dizer, por que você escolheu o curso de Química, Isabela? Eu estava no ensino médio. No meu primeiro ano do ensino médio, eu era uma aluna muito boa, muito esforçada. E eu fiquei apaixonada por química no nono e no primeiro ano do ensino médio. E aí, eu passei o segundo e o terceiro ano do ensino médio dormindo. Então, as referências que eu tinha eram do meu primeiro ano do ensino médio, que eu tinha passado acordada. E no meu primeiro ano do ensino médio, eu gostava de química. E aí, quando cheguei no finalzinho do terceiro ano, é, eu descobri que eu tinha que fazer o vestibular, porque até então eu pensei que era uma escolha minha, e a minha família falou: então, amada, não é uma escolha. Vai fazer o vestibular sim, entendeu? E aí eu fiz o vestibular, e aí eu pensei, vou fazer o vestibular para quê? Para química, né? Que é legal, química é legal. Que eram as lembranças lá do meu primeiro ano, que eu não tinha dormido. Aí fiz química, eu fiz técnico em química antes, por uma instituição particular, aqui na minha cidade mesmo. E a porta range, mas tudo bem, são fantasmas. E aí, aí assim, eu fiz o técnico. No técnico, eu me dava super bem, porque como eu tinha dormido na escola de manhã, então eu estava super bem disposta à noite quando eu ia pro técnico. Então eu tava ótima. E aí no técnico eu me dava super bem e tal, a galera todo mundo mais velho que eu, então eu ficava me sentindo ali o ser humano maduro do rolê e tal. E aí eu fiz o técnico, e aí logo depois eu acabei o técnico no meio do terceiro ano, e aí eu fui à faculdade. Falei, vamos ver se eu consigo entrar. E eu consegui entrar. E aí depois que eu entrei, falei, agora a gente vai ter que formar, né, galera? E aí eu formei. Demorei, mas formei. Você falou a respeito de você ter dormido no segundo e terceiro ano do ensino médio, que já quebra esse estereótipo que as pessoas têm da gente, que nós somos nerds, coisas assim do tipo não compatíveis com a nossa realidade, uma vez que Então, não somos. O próprio Einstein quase reprovou em biologia, salvo engano, não é? Bom, Uhum. Isabela, você hoje formada em química e também é mestre. Como é que foi para você ser aprovada, antes de hoje, uma vez que você é mestre, como é que foi para você ser aprovada no mestrado? Uma vez que você percorreu todo o trajeto, não é, da graduação, as duras penas que a gente sofre na graduação, formou, show. E aí? Fez a seleção para o mestrado, foi aprovado. Como é que foi para você isso daí? Quando eu saí da graduação, eu tinha que mudar de instituição para poder fazer o mestrado. Então, para quem está na federal, a gente fica muito apegado àquela instituição que a gente está. E quando você vai mudar de instituição, é um pouco complicado. Então, eu resolvi, ao invés de tentar de cara a seleção do mestrado, eu resolvi entrar para fazer disciplinas isoladas, que é uma dica que eu dou para todo mundo que quer continuar na carreira acadêmica. Porque é ali que você vai conhecer o seu orientador, é ali que você vai conhecer o departamento, que às vezes você vai olhar e falar, velho, esse lugar aqui não é para mim, não quero um abraço, talvez numa próxima encarnação. Nessa eu não vou estudar aqui. E então eu fiz disciplinas isoladas no departamento de engenharia nuclear, que é onde eu estudo hoje, e fiz no CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento de Técnicas Nucleares, que também é dentro da UFMG.
Aí que os dois, né, são áreas, são diferentes, são órgãos diferentes, mas os dois trabalham com nuclear. Aí eu fiz as disciplinas isoladas, eu fiz 6 disciplinas isoladas, 4 no DEM e 2 no CDTN. E aí eu falei, tá, e aí agora eu preciso pensar em que área que eu vou seguir e tal. Pensei mais ou menos, de acordo com os professores que me davam aula, com os colegas, eu conversei muito com o pessoal que estudava comigo e tal. E aí eu resolvi fazer a seleção. Aí a seleção do CDTN era prova, avaliação de currículo e entrevista. A seleção do departamento do DEM, né, do Departamento de Engenharia Nuclear, que é onde eu estudo hoje, era prova e avaliação de currículo, não tinha entrevista. Entrevista lá é só no doutorado, no mestrado não tinha. Eu fui aprovada nos dois, e aí eu resolvi, eu fiz a prova, estudei e tudo mais tal, fiz as provas, e assim, a matéria que eu tinha, as matérias que eu tinha feito de disciplina isolada me ajudaram demais na prova. Porque na vida, assim, na graduação, a não ser que você faça física, você não tem a menor noção de nuclear como um todo. Então, as matérias, eu via, nas disciplinas isoladas, eu estudava com os mesmos livros que eram referências para você estudar para a prova. Então, eu estava ali já no rolê, entendeu? Então, aí eu consegui, fiz as provas, fui aprovada. E aí é muito interessante, né? Porque o pessoal pensa assim, que você é um gênio no ensino médio, que você é aprovada, tipo assim, nos primeiros lugares e vai entrar no mestrado. Então, eu fui a penúltima aprovada. Conte-nos mais um pouco a respeito dessa sua experiência. Eram 15 vagas, eu passei em 13º. Então, assim, sabe quando você passa de bandinha, assim, pra entrar? Porque aqui em Minas a gente passa de bandinha, que é quando você se encolhe, você passa, assim, tipo uma lagartixa, entendeu? Essa sou eu entrando no departamento de engenharia nuclear. E aí, eu já conhecia a minha orientadora, que ela me deu 2 disciplinas que eu fiz, 2 das 4 ela era professora. E eu falei, velho, essa mulher, assim, eu quero estudar com ela. Aí o pessoal falava comigo assim, olha, nossa, se ela ver essa entrevista, ela vai me matar. Ela falava, mas ela sabe disso, que eu já contei isso a ela. Todo mundo falava comigo assim, olha, escolhe qualquer pessoa, mas não faz com ela. Ela é muito complicada, ela é muito chata, entendeu? E eu ficava tipo assim, e eu também sou, cara, a gente é uma gêmea, entendeu? Aí eu falei, não, vou. E ela falou assim, ó, os meninos falaram assim, olha, ela só pega pra poder orientar a nata da nata. Tipo assim, aquela galera que fez iniciação científica aqui, 2 anos, não sei o quê. E aí, tipo assim, os gênios. Eu falei, ah, não, eu já tenho, entendeu? Aí eu cheguei pra ela e falei, olha, então, vi aí, vamos desembolar esse rolê aqui e tal. Ela falou assim, não, mas você quer mesmo? Eu falei, quero. E aí, assim, eu percebi que eu passei por alguns testes depois que eu falei que eu queria fazer disciplina com ela, que eu queria fazer um mestrado com ela, eu apresentei um trabalho para ela e ela me apertou durante o trabalho, então eu percebi que aquilo ali tinha, né, um quê de ver se a pessoa presta. E Sim, sim. quando isso foi, eu acabei as disciplinas em dezembro, a seleção era em fevereiro, e em janeiro ela me ligou, me mandou um e-mail, sei lá, não lembro mais. Falou assim: olha, tem um edital para bolsa de mestrado. Se você quiser escrever o projeto, eu mando e se você conseguir a bolsa é sua. Porque eu não tinha vínculo com o departamento. Então ela que tinha que mandar. E eu escrevi, velho. Falei, não, vou escrever esse negócio agora, entendeu? E aí, tipo assim, sentei, aí em 24 horas eu escrevi o projeto. Outro dia de manhã eu tava lá pra gente acabar de formatar, mandei. E aí o projeto foi aprovado em 4º lugar no Brasil. E Nossa, que aí bacana, hein? Foi muito massa. Velho, eu tava no oftalmologista com a minha mãe, quando uma amiga minha me liga, fala comigo assim, Isabela, que as minhas amigas são todas escandalosas, né? Isabela, você viu o resultado da CNEM? Eu fiquei tipo assim, que resultado, gente? O que que tá acontecendo? Eu vou te mandar aí agora, eu vou te mandar. Aí a hora que eu olhei o meu em 4º lugar, gente, eu dei show na porta do oftalmologista. A minha mãe sai do oftalmologista sem ter a menor ideia do que está acontecendo. E eu falava com ela assim: eu passei em 4º lugar, eu passei em 4º lugar. E ela ficava tipo assim: passou em que, amada? Que a sua prova é em fevereiro, que eu não tô entendendo. E eu não consegui explicar, porque eu fiquei assim, surtada, né? E aí eu falei: não, agora só falta eu passar na seleção. E aí foi que das 15 vagas eu passei em 13º. Então, assim, o só falta quase que falta mesmo, né?
E no dia da prova eu sou muito inquieta. E aí você imagina, tipo, a prova durava, sei lá, acho que 2 ou 3 horas. Pra eu ficar esse tempo todo sentada é um sacrifício, é a morte à beira do abismo. Então, normalmente, eu faço as coisas rápido, pros cocos, pra poder levantar logo. E foi exatamente o que eu fiz com a prova de mestrado. E aí, seguindo meu padrão, né, eu passei. Quase que eu não passei. Mas assim, passei. Mas só para retomar um pouco a sua vida acadêmica, durante a graduação você chegou a fazer iniciação científica, certo? Fiz. Aí, assim, lá na UFV, porque aqui na UFMG eu sei que chama RSG. Mas é tipo a sua média ponderada das notas em cada matéria. Gente, eu era ruim no ensino médio, eu não melhorei na graduação, né? Porque as pessoas não mudam muito. Então, assim, eu tomei pau nas matérias, eu tomei pau em cálculo 2 vezes, passei de terceira. Tomei pau em orgânica, química orgânica, tomei pau em física. Eu acho que foram só essas. Só que eu entusiasmava e eu me reprovava mais de uma vez na mesma matéria, entendeu? Que eu ficava ali apegada naquele rolê, que eu falei, eu vou ficar aqui nesse rolê aqui, né? E aí eu sei que no final foram 7 reprovações que eu tive. E eu não tava dormindo, era porque eu não tinha condição de aprender mesmo, que trem que era difícil demais. E aí eu fiz, aí eu, então assim, minha nota, essa média era muito baixa. A minha média era muito ruim. Tinha a média, tipo assim, azul, ou verde, azul, amarela e vermelha. A minha ficava entre o amarelo e o vermelho, entendeu? Eu trabalhava ali com cores quentes, cores frias, né? Que era o verde e o azul, a gente não tinha. Então, eu não conseguia nada. As seleções, eu era, tipo, a pior, porque eles faziam a avaliação dessa porcaria desse negócio. E aí, eu consegui fazer uma iniciação científica. Uma amiga minha estava fazendo iniciação científica. Ela conseguiu convencer o orientador dela a me deixar fazer iniciação junto no mesmo projeto de graça. Olha a situação, eu não tinha condição de fazer de graça. Então, quer dizer, a minha amiga que teve que convencer, o orientador falou: olha, acho que foi quase tipo assim: pode deixar ela entrar, que eu cuido, eu vigio, entendeu? Aí eu fiz. Era um projeto sensacional, era de química inorgânica, e a gente fazia síntese de variantes de antibiótico. O corpo da gente, ele vai ficando resistente aos antibióticos, né? Não só o nosso, mas como uma sociedade, vai ficando resistente aos antibióticos. E muitas vezes, uma pequena alteração na molécula do antibiótico faz com que ele já não seja muito reconhecido pelo nosso organismo e diminui essa rejeição, o fato dele já ser resistente, essa resistência do nosso corpo. E aí, antibióticos que já caíram em desuso podem voltar ao mercado. E aí, a gente fazia síntese tentando fazer variações de um antibiótico que chama, acho que é tetraciclina, que era o nome dele, acho que era isso mesmo, que era um antibiótico que usava para tratar leishmaniose. E a leishmaniose é uma doença muito dolorosa quando ela pega. Para quem já teve animalzinho aí, sabe, né? Que é uma doença muito dolorosa e tal. Inclusive, tem cura, viu, gente? Não mata os bichinhos, não, tem cura. Mas Ô, Isabela, só para pegar o gancho, tomando como referência esse seu trabalho de iniciação científica, quando você escreveu aquele projeto para o seu mestrado, teve alguma coisa a ver? Foi importante ou não você ter feito essa iniciação científica? Você acha que é fundamental ou não? Você acha que é periférico? Para quem quer seguir na carreira acadêmica, fazer uma iniciação científica, você acha que prepara bastante para quem quer seguir na vida acadêmica? ó, o meu projeto não teve nada a ver com o projeto da graduação, não tem nada a ver com o que eu estudo hoje. Só que eu acho que a iniciação científica ela teve um papel muito importante no aumento da minha autoestima acadêmica. Porque ali eu descobri que, apesar de eu ter vários problemas nas disciplinas, como eu disse, eu tive 7 reprovações, eu era boa. Então, assim, tinha algo. Claro que eu tinha problemas, como eu disse, eu sou muito agitada, muito inquieta. Então, para eu poder ficar muito tempo estudando a mesma matéria, era difícil. É, eu não gostava de algumas coisas, tinha uns professores também que eram bem complicados.
Mas, quando eu estava ali na iniciação, eu falei, cara, independente de qualquer coisa, eu sei fazer. Porque eu sabia fazer. Eu fazia as sínteses com a menina, a gente fazia junto, a gente discutia os resultados. Eu lembro da primeira vez que eu sentei na sala desse professor, estava ele, eu e ela. E aí, no início, eu fiquei com muita vergonha. Porque eu falei, cara, eles dois são donos do projeto e eu tô aqui, né, ocupando um espaço. E aí depois, lá para uma meia hora depois, eu estava discutindo os resultados. Ah, não, isso aqui, não, isso aqui que apareceu no fio vermelho pode ser isso, pode ser aquilo, isso que ele pode ter complexado aqui nesse campo, ou complexado em outro campo e tal. Então eu saí dali e falei, cara, independente do fato de eu ter tido problemas, né, as minhas notas não serem boas, eu não sou burra, não. Porque a gente fica com essa impressão. Assim, a sua autoestima vai diminuindo, cara. Assim, todo mundo tem uma média melhor do que a sua, ou os meus colegas, pelo menos, tinham médias muito boas, e eu não tinha, então eu ficava muito bolada. E aí, nesse dia que eu discuti, eu falei, cara, não importa a minha média. Você descobriu E, aquela máxima que nota não define inteligência, não é isso? e eu fiz licenciatura. Então, eu afirmava, eu fazia provas e trabalhos falando que nota não define inteligência, mas na hora de me definir, definia assim. Então, assim, quando eu tava ali, eu falei, cara, aí dali em diante a minha vida mudou. Porque eu falei assim, não, agora não, agora eu tenho condição de chegar e de pedir mesmo, né? Eu quero participar disso daqui. E aí, depois que eu participei da iniciação científica, eu participei de um grupo de pesquisa na área de humanas, né, na área de educação. A gente discutia a formação de professores. Aí eu fui monitora durante 2 anos. Eu não tinha coragem de prestar a prova de monitoria. E aí eu falei, não, eu vou prestar sim essa prova aqui sim. E aí eu fui monitora durante 2 anos. E aí as coisas foram mudando, entendeu? Mas eu acho que se a pessoa quer continuar na carreira acadêmica, e também se ela não quer continuar, se ela tem interesse em alguma coisa que está sendo oferecida dentro da universidade, você tem que aproveitar. Se é iniciação científica, se é projeto de extensão, se é grupo de pesquisa, não importa, velho. Vai lá, pede, entendeu? Eu não aconselho ninguém a sair de algum projeto com menos de um semestre. Que você fica mal visto, entendeu? Tipo assim, você pediu para sair com menos de um semestre, que na faculdade tudo gira em semestres. Mas Principalmente na área de nuclear, não é? então assim, eu falo, velho, entra. Fica um semestre. Se não fica, se você não conseguir, não some. Se você não gostar, não some. Chega lá e fala: olha, eu vou sair, porque agora eu gostaria de fazer parte de outros projetos e tudo mais. Muito obrigada pela oportunidade e tal. Você pula fora. Mas aproveite, sim, porque depois que você sai da graduação, você não vai voltar para fazer aquilo ali, não. Você é louco. Não vai mesmo. Realmente é importante isso daí. Bom, Isabela, hoje você é doutoranda, então quer dizer, a menina que a princípio tinha uma grande dificuldade com certas disciplinas, levou ferro em várias delas, não é? Mas veja, hoje você é mestre e é atualmente doutoranda. Hoje no doutorado, você percebe alguma coisa de diferente da Isabela que fez o mestrado? Você acha que no doutorado hoje você tem, por exemplo, mais autonomia? Quer dizer, hoje você de repente tem a sua própria ideia de, eu vou lá e faço, eu vou lá e testo. No doutorado é muito diferente. Tem um gap aí entre o mestrado e o doutorado? Ou é alguma coisa linear? Eu não. Eu vou falar pela minha experiência muito específica, né? A minha orientadora, ela deixa a gente muito independente desde o início. Então, fui eu que escrevi meu projeto. Isso normalmente não é assim. Normalmente são eles que escrevem, submetem, eles oferecem a bolsa. Se você aceitar bem, se você não aceitar, problema seu. Então, e desde o início, ela é física e eu sou química. Então, eu falava com ela assim: eu não vou trabalhar na sua área, eu vou trabalhar na minha área. E eu fiz meu trabalho voltado para minha área. Então, eu tive muita independência desde o início. O problema que eu tive lá foi de falta de aquele problema com as ferramentas, porque os códigos que eu uso, eles não são códigos abertos. São códigos que você tem que
ou você compra uma licença ou você ganha uma licença, e eles só podem ser liberados para instituições acadêmicas. Empresas e instituições do Exército, em geral, não têm acesso, porque são simulações nucleares. Então, tem toda uma questão na não proliferação das armas e tudo mais, tal. E então, assim, não são códigos que você vê rodando, ou que você pode rodar em casa, por exemplo. Eles ficam armazenados nos servidores lá da UFMG, lá do departamento. Então, eu tive um pouco de dificuldade com isso. Aí, porque eu não tinha feito iniciação científica antes, naquela área, né? Eu fiz em inorgânica na UFV. Eu fiz mestrado em outra universidade, eu fui para a UFMG. Então eu tive problema com isso. Mas aí, por isso que assim, eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar em grupo. Odeio trabalho em grupo. Detesto. Tipo assim, sabe? De você chegar e falar assim, olha, vamos trabalhar nisso aqui junto e eu ficar tipo assim, não. Por que eu não posso fazer isso aqui só? Eu posso fazer sozinha e aí eu te entrego? Porque eu não quero trabalhar com ninguém. E aí, lá na academia, lá no mestrado, que eu percebi que a gente tem que trabalhar em grupo, sim. Com certeza. Mas assim, até eu me convencer disso, demorou tipo uns 6 meses, assim, mais ou menos, que eu falei, não, eu não quero. Aí a minha orientadora falava assim, vamos fazer uma reunião todo mundo junto? E eu ficava tipo assim, não! Entendeu? Mas aí eu ia, né? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí eu fui percebendo a necessidade de trabalhar em grupo. Bom, Isabela, para a gente concluir, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do seu interesse pela parte de divulgação científica, não é? Uma vez hoje que você é uma pessoa engajada na área de divulgação científica, você faz parte de um projeto de divulgação científica, não é isso? E como é que é para você ser divulgadora científica de uma área que, a princípio, as pessoas têm um pouco, né, de pé atrás, não é? Você fala nuclear, pô, é uma área de segurança. Então, quer dizer, será que essa menina tem alguma coisa Para falar, será que ela não é meio doida? Não é isso? Então, se você talvez. puder compartilhar com a gente essa sua experiência na área de divulgação científica, vai ser muito bacana. Quando eu fiz licenciatura, então eu comecei a ser professora. E quando eu fui para a área de nuclear, eu percebi que a gente estava isolado ali. Então, eu falei, cara, isso aqui não faz muito sentido, porque eu sou das pessoas que falam que educação salva, porque eu consigo ver link da educação com tudo. Então, você quer diminuir a violência? Investe em educação. Você quer diminuir problema com saúde? Você investe em educação. E eu consigo justificar o porquê da gente investir em educação em todas essas situações. E aí, quando eu tava lá, eu falei, cara, a gente tem que falar, a gente tem que explicar para as pessoas que tá tudo bem, que não é coisa de outro mundo, que é seguro. E aí, a gente criou o projeto de extensão Profissão Nuclear no final de 2019, foi antes da pandemia. E aí, foi uma conversa que a gente teve do departamento, tá? Eu falei que eu queria fazer, porque eu queria continuar trabalhando ali pela educação de alguma forma. E aí a gente criou o projeto, ele é um projeto de extensão, a gente cadastrou o pessoal da equipe e tudo mais tal, professores também entraram, e aquela situação toda. E aí eu comecei a mexer com isso. Falei, aí uns amigos arrumaram umas palestras para a gente poder dar em escolas, para poder conversar com professores e com alunos. E ali eu vi exatamente as perguntas que eu imaginava. Você faz bomba? Alguém do seu laboratório virou o Hulk? Alguém do seu laboratório já morreu por causa de radiação? E eu penso assim, gente, eu trabalho com computador, então assim, normalmente não mata. Ali só assim, algumas situações específicas explodir, mas eu acho que não, nunca aconteceu. Faz uns barulhos estranhos, sai umas fumaças, uns bagulho diferente, tal, mas normalmente é problema do equipamento, não tem nada a ver com nuclear, não. E aí a gente deu essa palestra em duas escolas diferentes, foram 2 manhãs nucleares, assim, que eu brinco com os meninos, que foi muito bom. E aí veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu falei, cara, então agora a gente vai ter que mudar a nossa forma de abordagem. E aí a gente foi pro Instagram. E aí eu falei, não, eu vou trabalhar aqui no Instagram e tal. E é aquela história, né? Um total de zero de noção de estética, daquele rolê todo, nenhuma noção, assim, -8.
E aí a gente começou a fazer os posts e tudo mais tal. Aquele, talvez uns tinham um melhor alcance, outros não tinham e tal. E aí, batendo cabeça, eu defendi o meu mestrado em março de 2020, março do ano passado. Eu defendi no final de fevereiro, mentira. E aí, assim, eu entreguei minha versão final numa segunda. Na sexta, na segunda, eu acabei de assinar os papéis do doutorado, que eu já estava fazendo a seleção do doutorado. E na quarta-feira, a UFMG fechou, por causa da pandemia. Então, foi a conta de eu assinar os papéis do doutorado e a gente entrar em lockdown, que a UFMG fechou mesmo. Porque lá, assim, é aglomeração em cima de aglomeração, né? Você vai almoçar, tem aglomeração. Você tá no laboratório, tem aglomeração. Se a gente, o que tem lá é aglomeração. Aí a UFMG fechou. Eu fiz o doutorado em casa. Comecei a desenvolver alguns trabalhos ali e tal dentro do Instagram. E aí, em setembro, teve um evento que chama Stand Up for Nuclear, que é mundial. E era o primeiro ano daquele evento aqui no Brasil. E quem estava fazendo eram as meninas do WIN, que hoje eu participo. E aí as meninas viram o trabalho do profissão. Ah, vocês querem? Aí elas. Eu acho que eu curti algum negócio. E assim, eu sou muito enxerida, né? Depois que eu descobri lá na iniciação científica, eu tinha condição de fazer alguma coisa que preste, eu fiquei um nojo, entendeu? Aí eu sou muito cara de pau. Aí eu cheguei no direct e falei: Oi, tudo bem, gente? Boa tarde. Se vocês precisarem de ajuda para poder fazer algum post, eu posso fazer os posts para vocês, se vocês quiserem. Porque aí vocês podem me. Eu falo, né? Eu faço o que eu pensei comigo, não importa do tema que eles me pediram. Se eu não souber pesquisa, eu pergunto pra alguém. Aí. Ah, então tá. Então a gente tem um post tal, acho que era de reatores para poder fazer. Você faz? Falei, faço. E agora a gente tem tal. Você faz? Falei, faço. Você quer ajudar no grupo de pesquisa, no grupo de tal coisa lá do stand-up? Falei, quero. E aí, você quer fazer uma live? Falei, quero. E aí eu me engajei no negócio, entendeu? Porque aparecer é comigo mesmo. E aí depois eu entrei no WIN, né, e tal, é um coletivo feminista, que o objetivo é que se você entrar num congresso da área de nuclear, eu não sei se nessa área também é assim, na área de nuclear, você só vê gente velha e é homem, em sua maioria. É apavorante. Você olha, assim, nos congressos, assim, dá desespero. Aí então, assim, o objetivo era esse, era mudar o rolê e tal. Eu falei, vamos mudar e tal. E aí a divulgação científica veio, porque as meninas do WIN também fazem divulgação científica. Então lá a gente tem os grupos de comunicação, a gente produz conteúdo e tudo mais. Então hoje o meu trabalho de divulgação científica, ele está muito mais dentro da WIN e dando palestras, dando mini curso, participando de seminário, de live, essas coisas, do que no profissão. Porque ali eu percebi o seguinte, gente, se em grupo, dentro do mesmo departamento, a gente consegue fazer coisa, você imagina num grupo que tem gente de diversas instituições. Então é muito massa. Entendeu? E aí Show, a muito divulgação bacana. científica, eu acho que. Eu sou bolsista. Eu acho que todo bolsista deveria pensar. Porque, cara, se as pessoas não começarem a perceber que a pesquisa é uma boa ideia, e começaram a boicotar, esse pessoal trabalha, não trabalha, não faz nada, não sei o que, não sei o que, assim você vai acabar. Porque ninguém trabalha de graça, não. Porque Exatamente. na sociedade que a gente vive, a gente precisa de dinheiro. Então, assim, não tem como, entendeu? E aí eu acho que hoje a gente. Os pesquisadores, às vezes, né, os colegas estavam falando com a gente assim: ah, você trabalha mais para o público leigo do que para sua área. E aí eu falo: não, eu trabalho para salvar vocês. Porque Exatamente. se a Exatamente. Até gente não porque convencer, se a gente não convencer o público leigo de que a gente é muito legal, de que a gente faz muita coisa massa, não vai ter bolsa, não vai ter uma coisa, verba. eu não sei se você percebeu, mas o pessoal eles pegam pesquisas, por exemplo, que eles entendem que não são relevantes e daí eles generalizam que toda a ciência brasileira não é relevante. Nós somos da área de nuclear, não é? Nós somos as pessoas que trabalham em reatores, em aceleradores, enfim. Nós também temos aplicações na área da medicina, das artes.
da Agricultura. agricultura, de materiais, enfim, uma gama imensa de aplicações. E nós, do projeto Jovem Cientista, principalmente com essa história de divulgar o cientista, estamos aqui hoje com a nossa querida amiga Isabela, do Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG, para mostrar para vocês, meus queridos e minhas queridas, que nós fazemos coisas relevantes, não é isso? Então, eu, aproveitando a oportunidade, gostaria muitíssimo de agradecer a Isabela pela disposição dela, pelo tempo dela, que a gente sabe, não é? Eu estou terminando o meu mestrado, estou indo para a reta final da dissertação. Ai, que desespero! Sabemos todos que Nossa! é muito corrido nossa vida, não é? Então, eu gostaria muito mesmo de agradecer a Isabela. Muito obrigado, Isabela. Foi um prazer Nada, eu enorme que estar com você agradeço. hoje. Você manda pra gente o convite da defesa, viu? Opa, pode deixar, pode deixar. É isso aí, gente. Muito obrigado. Mais um episódio do Jovem Cientista e os jovens cientistas brasileiros. É isso aí, obrigado.